Nós vamos dar continuidade na nossa série lá em Colossenses capítulo 2. Roberto, meu irmão, você liga ali para mim, por favor? Capítulo 2, nós leremos o verso 8. E eu vou parar no verso 14 por enquanto, tá bom? Capítulo 2 de Colossenses, verso 8, diz assim a palavra do Senhor: tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e qual constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando na cruz. Amém. Vamos orar mais uma vez? Essa semana foi uma semana muito especial, né? Vários irmãos aniversariantes, Geninha, Poliana e Nízia. Poliana e Nízia estão conosco hoje, né? Nós vamos orar também agradecendo a Deus pela vida dessas irmãs. Eu louvo a Deus pela vida dessas irmãs. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor, obrigado por a Tua palavra estar diante de nós. Deus, nós queremos adorá-lo e bendizê-lo. Quero exaltá-lo e adorá-lo porque no nosso meio, Senhor, o Senhor tem despertado vidas, Senhor, que amam ao Senhor e amam o Teu reino. E eu louvo ao Teu nome pela vida da Poliana, pela vida da Geninha, pela vida da Nízia, Senhor. Irmãs que completaram mais um ano de vida, e louvado seja o Teu nome pela vida das Tuas filhas e pelo testemunho deixado, marcado nesta igreja, Senhor. Que cada dia mais o Senhor fortaleça a vida das Tuas filhas, abençoando suas famílias, abençoando, Senhor, a caminhada das Tuas servas, para a honra e glória do Senhor. Deus, eu também lhe peço, visite cada família aqui representada, Pai, de acordo com cada necessidade, que a Tua mão de poder esteja sobre a vida da Cândida, Senhor, sobre a vida da Laura, que o Senhor alcance com graça, Senhor, alcance a família, Senhor, da Jéssica, os seus pais, dê graça ao Teu filho, Senhor, e abençoe a plena recuperação, todo o procedimento médico, cirúrgico, na vida do Teu filho, Senhor, sustente com graça, alcance, Senhor, a vida do William com salvação, alcance a família do Alacir, Senhor, os seus filhos, guarda-os, ó Senhor, consagra-os a Ti. Oramos pela vida do Gilson, irmão da Eleni, que o Senhor continue a fazer uma grande obra de conversão nesta vida. Ó Deus, cuide da Meire, que cada dia mais ela tenha alegria em Te buscar,
grata pelo teu cuidado sobre sua vida, Senhor, e sobretudo pela salvação. Abençoe nossos adolescentes, abençoe cada jovem desta igreja, que haja de fato conversão genuína na tua pessoa. Deus, consagre os nossos lares, ajude-nos, ó Senhor, a caminhar com a tua palavra, tendo primazia, primeiro lugar nas nossas vidas, Senhor. Faz de nós uma igreja alegre, uma igreja fortalecida, uma igreja curada, uma igreja transformada por meio da tua palavra, Senhor. Em o nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amados, nós estudamos semana passada o capítulo 2 e falamos a respeito do verso 5, o quanto que Paulo aplicou algumas palavras de um dicionário militar. Ele utiliza a palavra, por exemplo, boa ordem, e utiliza também firmeza. Nós falamos a respeito desses dois aspectos. Boa ordem, mantidos de maneira que guardavam a sua posição, eram soldados, né? Uma comparação, firmes, que tinha um comandante e estava dispostos a obedecer. A firmeza também de não recuar diante de desafios. E agora no verso 8, Paulo diz assim: tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los. Olha só a expressão do apóstolo Paulo, enredá-los. Essa expressão, ela tem a ideia também de um termo militar. E a ideia é levar cativo. A ideia é de ser laçado, ser acorrentado, ser algemado e levar, ou melhor, ser levado para outro grupo, para outro local. É essa a palavra que o apóstolo Paulo utiliza, dizendo à igreja aos Colossenses, dizendo, assim, ou melhor, tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com o quê? Com a sua filosofia e vãs sutilezas. Filosofias e vãs sutilezas. Amados irmãos, a filosofia, por si só, não é ruim. Por sinal, é apreciar, desejar a sabedoria. O problema é que Paulo está dizendo aqui, eu estou sabendo que existem pessoas que através das suas filosofias, através de vãs sutilezas, estão tramando e estão tentando contra vocês. Com qual objetivo? Levarem cativos, persuadi-los, e vocês não notarem, mas vocês serem arrastados, de uma maneira que o propósito é engano, o propósito é estar algemados, levados, convencidos. E o apóstolo Paulo vai dizer, conforme a tradição dos homens. É interessante pensarmos a respeito dessa primeira frase, dessa primeira parte do versículo 8. As seitas que existem desde a época do apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, sempre deram trabalho para o evangelho, para a pregação das boas novas. Porque na verdade a seita, tudo que não está na pessoa de Cristo, está fora de Cristo. Cristo falou, aquele que não é contra mim, ou melhor, aquele que não é a favor de mim, é o quê? Contra. Quem comigo não ajunta? Ou seja, Jesus já advertia que aquele que não crê na pessoa de Cristo, no evangelho puro e simples, ele na verdade apresenta sutilezas para trazer um engano. E aqui, Paulo está combatendo um grupo
um grupo que nós podemos chamar dos mais perigosos. Interessante que a igreja de Colossos, é uma das que vai apresentar uma heresia, segundo os estudiosos, que só surgiu aqui. Não é como, por exemplo, aos Gálatas, que Paulo escreve falando a respeito, eles estavam se apegando ao judaísmo de uma maneira perigosa. Aqui, na igreja aos Colossenses, tem prática judaizante, e Paulo vai condenar, mas não tem somente prática judaizante, tem prática, por exemplo, que é perigosíssima, prática ascética. O que seria isso? Uma preocupação demasiada com o corpo, demasiada com aquilo que come, demasiada com uma relação que, através de algum esforço exterior, alguém poderia ter mais intimidade com Deus. Nós temos nesse contexto aqui, uma carta sendo direcionada para uma igreja que está sendo assolada por uma heresia perigosíssima, que quer colocar no evangelho umas pitadas de outros ingredientes, incrementos que Cristo e o evangelho da palavra de Deus jamais apresentou. O texto diz assim que eles estavam sendo conduzidos. O perigo era serem conduzidos. Alguém já disse que nas seitas, os falsos mestres, eles não vão atrás dos perdidos. E é verdade, né? Os falsos mestres buscam as ovelhas dos apriscos. Eles não vão atrás de perdido. Eles vão atrás de pessoas que já estão envolvidas no reino ou engajadas para que possam ser o quê? Enganadas. Essa é a meta de uma seita. E o texto diz assim que Paulo agora está chamando a atenção. Eles deveriam se preocupar tanto que ele diz assim, olha, são sutilezas conforme a tradição dos homens. Paulo, antes de se converter, lá em Gálatas capítulo 4, pode jogar aqui para nós, ele vai dizer que ele era zeloso nas tradições. Ele era zeloso em cumprir as tradições ao pé da letra. E ele fazia com todo esforço, até conhecer Cristo Jesus. Até ele abandonar as tradições humanas que Cristo não aprova. Tem tradições humanas que são boas, que Cristo aprova, louva a Deus. Nós temos, por exemplo, um contexto litúrgico, nós queremos ser bíblicos, mas a palavra de Deus nos orienta que o culto tem que ser em espírito e em verdade. O culto deve ser racional, não tem a ver com o seu comportamento apenas exterior, mas coerente durante a semana, e você presta culto na sua adoração pública. O culto semanal acontece no seu dia a dia e você presta culto aqui público. Tem princípios. Mas quando a tradição dos homens, ela fere a palavra de Deus, as tradições humanas devem ser abandonadas. E o apóstolo Paulo vai chamar a atenção para o perigo delas. Eles, Paulo vai dizer, verso ainda 8, conforme os rudimentos, a palavra é os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Essa é uma definição que o apóstolo Paulo vai nos apresentar. Os cativos que são levados porque falta conhecimento da palavra de Deus. Parece coisa atual, né? Parece coisa atual. As pessoas que são levadas porque na realidade são analfabetas, biblicamente falando. Não conhecem a palavra de Deus. E é interessante, tem uma convivência no contexto cristão, mas não conhece a palavra de Deus, não mergulha na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer, tomem cuidado, e eu quero destacar a palavra, os rudimentos do mundo. Olha que interessante essa expressão.
aparece também no verso 20. Vamos ler juntos? Vamos lá? Na tela aqui para nós. Vamos lá, bem forte? Se vocês morrerem com Cristo, para o quê? Por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Olha só o termo que o apóstolo Paulo utiliza: rudimentos do mundo. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo. Lá no capítulo 4, acho que até a minha referência aqui agora, que é Gálatas 4, 3 e 4, 8. 4, 3, novamente, por favor. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. 4, 8. Mas no passado, quando não conheciam quem? A Deus. Vocês eram escravos de deuses, que por natureza não são deuses. Olha só a relação que o apóstolo Paulo vai apresentar. Ele vai dizer: existe sim um grupo que está se levantando e está afirmando rudimentos do mundo. Interessante que alguns estudiosos vão trazer que essa palavra se chama estouqueia, no grego, estouqueia do cosmos. E ela, na verdade, absorve tudo que tem relação à natureza ascética. Ou seja, tudo que tem que ser feito através de um comportamento exterior. Tudo que tem relação com regras cerimoniais. Paulo está dizendo assim: tomem cuidado com essas regras de rigor com a carne. Você quer ver um exemplo? Acompanha com a sua Bíblia aberta aí e abra comigo aí no verso 21. 2:21, mantenha a Bíblia aberta. Diz assim: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que sujeitam ainda regras, como se ainda vivessem no mundo? Verso 21, não toquem nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Olha só, o apóstolo Paulo está dizendo, tudo isso são estoiqueia do cosmos. O que era isso? Era justamente o âmago, o centro da heresia que havia nesses homens tentando arrastar a igreja de Cristo. Qual era a ideia? Além de Cristo, existe uma outra prática que vocês precisam adotar. E qual é? O ascetismo. Guardando-se de uma natureza, dizendo, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, e tem mais. Precisa guardar tal dia, precisa fazer isso cerimonialmente, de maneira muito coerente. E você quer ver uma diferença que existe aqui? Nesse balaio de gato apresentado, ainda eles colocavam assim, porque na verdade, para conhecer Deus, só pode um grupo seleto, que tem acesso a alguma revelação que venha de anjos. Ainda tinha isso. E você vai ver que vai fazer todo sentido a partir do verso 9 em diante. Olha só que confusão foi parar essa igreja. Por quê? Porque o ensino, ele tem que ser muito, mas muito cuidado, preservado. Por isso, meu irmão e irmã cristã, se você é crente em Cristo Jesus, ame a palavra de Deus, porque senão você pode ser de fato enredada, você pode ser levada de um lado para o outro, porque lhe falta entendimento, discernimento do que de fato é o Evangelho de Cristo. Paulo está dizendo, diferentemente da igreja aos Gálatas, os Gálatas tropeçavam em algumas coisas.
Eles queriam, por exemplo, nós vamos falar também sobre isso, circuncidar-se. Eles queriam guardar o sábado. Eles queriam praticar algumas ações do judaísmo. E eles colocavam assim: se você não fizer isso, você não será salvo. E aí Paulo vai fazer o quê? Combater essa heresia. Nós somos salvos em Cristo. Agora, a igreja aos Colossenses está sofrendo de uma outra heresia. Eles não falam que eles não estão sendo salvos. Eles dizem, não, está tudo bem. Mas tem algo além. Interessante. Dizendo assim, para que você, Roberto, possa ser de fato um crente mais ativo, um crente mais próximo de Deus, você precisa iniciar-se numa revelação que pode ser por um anjo, que pode ser através dessa prática ascética. Como Paulo diz, você fica escolhendo o que come e o que não come, achando que guardar um dia ou outro vai fazer com que você seja mais sensível à voz de Deus. Paulo vai combater. Verso 23, acompanhem comigo aí na sua Bíblia. Como é que está aí? Vamos ler bem forte. Se a sua versão é muito diferente da minha, está na tela. 23, de fato, essas coisas, olha só, de fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem, vamos lá? Ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e o quê? Tratamento austero do corpo. Paulo está combatendo algo perigosíssimo. As pessoas agora estão ensinando, esses hereges, esses falsos mestres, além do evangelho da cruz, vocês precisam fazer alguma coisa no corpo de vocês, vocês precisam se abster de uma comida, vocês precisam guardar um dia sagrado, para que de fato vocês conheçam Cristo. Tem uma história, dizem que é verdadeira, que Orígenes, lutando, verso 23, nós não lemos até o final, né? Tem mais uma frase aí, vamos lá? Mas elas, está assim na sua Bíblia? Mas elas não têm valor algum. Orígenes estava lutando contra o pecado, influenciado pelas filosofias gregas, influenciado pelo gnosticismo, que queria ensinar, você tem que fazer alguma coisa contra a sua natureza humana, carnal, esse corpo. E ele sofrendo ataques e tentações, ele foi lá e disse assim, eu vou decepar meu órgão sexual. E o que ele fez? Decepou, exatamente. E o que aconteceu? O pecado foi embora? Não. Ele teve a triste constatação que o pecado não estava no corpo físico, mas está onde? No coração, na natureza humana que nós carregamos, a despeito de qualquer órgão físico. A natureza é pecaminosa. E Paulo vai dizer, todo esse esforço nada tem com o evangelho de Cristo Jesus. O evangelho de Cristo Jesus é outro. Paulo vai dizer, essa estouqueia é perigosíssima, porque eles diziam, por exemplo, nós temos mais iniciação nessa vida espiritual, um anjo, um ser celestial, um corpo celeste se revelou a nós, e nós temos a verdadeira iluminação. Desde essa época, você já reparou, divino? Toda religião que aparece um anjo para revelar alguma coisa, deu ruim. Os anjos podem ser chamados de pai das heresias, né? Lembrou de algum aí? Tem várias. Porque o anjo apareceu e revelou, toma cuidado. Nessa época o apóstolo Paulo está dizendo, tudo isso são estoiqueia do cosmo, rudimentos do mundo, é coisas que são inventadas
não passam de tradições humanas, não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Nós lemos, e no verso 16, chama a sua atenção mais uma vez. Olha o que diz: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e o quê? Bebida. Toma cuidado, tá? Ela fala: ó, pastor, encontrei o texto, hein? Né? Você fala assim: encontrei o texto, pastor, aqui ó, ninguém me julgue. Aí o irmão vai lá, né, Machado, e faz aquela compra gigante. Aí você fala assim: ó, pastor, o irmão está indo lá, usando esse texto bíblico aqui. Toma vergonha, né? Não tem nada a ver com o ensino, né? Mas olha só, ao mesmo tempo você pode dizer: pastor, tem e não tem, né? Verdade. Por quê? Olha o que diz o texto: ninguém julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombras das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Amados irmãos, diante desse todo contexto problemático, o apóstolo Paulo vai apontar qual o caminho a seguir. Então agora nós vamos ler o verso número 9. Presta atenção no verso 9. Diz assim, 2:9. Porque nele quem? Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sabe o que acontecia naquela época? Os gnósticos não aguentavam essa ideia que Cristo, tendo um corpo humano, como ele pode ser Deus? E o texto diz assim: toda a plenitude. E essa palavra, inclusive, era impressionante. Os gnósticos queriam ensinar que, para ter a pleuroma, a plenitude, você precisa iniciar-se de uma maneira mística, esotérica, ocultista. E Paulo escreve: Cristo, Ele possui a plenitude, Ele possui. A expressão do apóstolo Paulo é categórica, dizendo assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Lá em Mateus 1:23, a virgem recebeu a notícia, e a virgem recebeu a notícia: eis que a virgem conceberá, e o seu nome será chamado Emanuel, Deus conosco. Deus através de um menino no ventre de uma mulher, um menino que nasceu como homem, ser humano, e que viveu essa vida toda, de maneira que nasceu, caminhou, andou, morreu, foi sepultado, ressuscitou, subiu aos céus, e agora nós temos um homem no céu que é glorificado, e o seu nome é Jesus Cristo. Essa é a base da nossa fé. Um homem que assumiu a humilhação, Deus assumindo a humilhação de se tornar homem, assumindo a nossa natureza, um homem glorificado no céu, após cumprir todos os estágios da humilhação. Verso agora 10, vamos ler juntos? Vamos lá. Também nele vocês receberam, ele é o cabeça de todo. Vamos lá, peraí, demorou aqui, né? Mais uma vez, vamos lá, o 10 juntos. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e... Presta atenção na sua Bíblia. Se não está muito assim próximo da minha, está muito próximo, acredito. Não pode estar muito diferente. Mas na sua vai estar assim, Cristo recebeu, ou melhor, Cristo era corporalmente, não é isso que diz o 9? Nele habita corporalmente toda
não é parcialmente, Ele não é quase Deus, Ele não é menor que o Pai, Ele não é menor que o Espírito, Ele tem toda a plenitude de Deus, correto? Agora o verso 10. Também nele, como é que está a continuação? Vocês receberam o quê? A plenitude que Ele possui, mas que agora Ele entregou à igreja. Toda a plenitude de Cristo está agora de maneira permanente sobre aquele que pela fé o recebe como único Senhor e Salvador de sua vida. Sabe o que isso significa? Pode ser a Giovana. A Giovana eu peguei para puxar e cutucar ela, né? 11 aninhos, a mais novinha no nosso meio. Ambiente de adulto, né, Giovana? Pode ser a pessoa mais novinha que conheceu Cristo Jesus. Mas se nasceu de novo, se houve um encontro com a pessoa do Senhor Jesus, se arrependeu dos seus pecados e o recebeu como Senhor e Salvador, já em você, pode ser com um dia frequentando a igreja, pode ser com você que ouviu do Evangelho na sua casa e procurou a igreja, você já tem toda a plenitude de Cristo, louvado seja o Senhor. Aí você vai falar, mas pastor, quer dizer que a Giovana se recebeu Cristo, e eu que tenho 40 anos, estamos na mesma situação? Sim. E não? Por quê? Através de Cristo, nós recebemos tudo o que precisamos, não vai ter mais nenhuma adição. Quem recebe Cristo Jesus não precisa de mais nada que não seja agora, sabe como? Eu vou a uma frase essa é do Wisber, sim, ele diz assim: quando alguém nasce de novo, nasce completo em Cristo Jesus pela fé. Seu crescimento não se dá por adição, ou seja, mais uma experiência, mas sim por nutrição. A partir do momento que você tem um encontro com Cristo, o seu crescimento vai acontecer através do quanto você se alimenta de Cristo, através do Evangelho revelado, através das Escrituras. Para alguns pode ser assim um amém meio xoxo, como foi agora. Sabe por quê? Tem gente esperando sempre uma coisa assim extraordinária. É quase um Hadouken do Street Fighter lá. Um poder assim sobrenatural. E ele entra na igreja. E ele sai numa unção assim que ninguém mais vai reconhecê-lo. Que triste notícia que eu tenho para você. O seu crescimento com Jesus não se dá assim. Não tem mais adição. Se você recebeu Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, só há uma maneira agora de caminhar e crescer. É cada dia se alimentando mais do próprio Senhor Jesus, que a sua alma e o seu coração terá fome dele. Não tem nada para você buscar em qualquer outro lugar. Não tem nada para você buscar naquele vídeo que o povo ora e derruba um tanto de gente. Toma cuidado. Toma cuidado. Mas, sobretudo, deseje cada dia mais o que Paulo escreve aos Efésios 3,19. Precisamos crescer. E o crescimento nosso, amados irmãos, é de dentro para fora. Acontece desde o adolescente, mas acontece com o senhor de cabeça branca, que conhece Cristo Jesus, e agora há uma alegria indizível em seguir Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz lá em Efésios 3,19, e o conhecer o amor de Cristo. Quem conheceu o amor de Cristo? Uma meia dúzia conheceu. Conheceu mesmo? Amém? Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento,
para que vocês fiquem cheios do quê? Da plenitude, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude. Só existe uma maneira de ser de fato cheio do Espírito Santo, cheio do Senhor Jesus, é cada dia mais ficando maravilhado com o amor de Cristo por sua vida, amando a palavra, dobrando os joelhos e chorando diante dos seus pecados, e dizendo: Senhor, eu tenho uma nova natureza, eu fui chamado pelo Senhor, eu pertenço ao Senhor, e em mim está a plenitude. O Senhor me deu a dádiva de ter essa nova natureza, através da tua obra, que eu recebi pela fé em teu nome. A palavra do Senhor nos mostra, no verso 11, algo também muito importante. 2:11 diz assim: nele, eu também eu não citei aqui, não dá tempo, né, irmãos? A gente vai estudar, irmãos, é difícil demais pregar. Você fala assim: eu vou falar sobre isso aqui, se eu vou falar sobre aqui, o tempo vai embora. Verso 9 diz assim, 10, perdão. Ele é o cabeça de todo o principado e o quê? Por que ele citou isso aqui? Do nada. Do nada ele está falando assim, também nele vocês receberam toda a plenitude, em Cristo. Aí ele vai dizer, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Por que ele colocou isso aqui? Porque eles estavam buscando revelação de anjos, de seres angelicais. E ele vai dizer, Paulo, ele, Cristo, é o cabeça, não como a igreja, porque a igreja é o corpo, e Cristo, ele comanda, ele dirige, ele coordena, ele dá as direções. Os anjos que estão lá à destra de Deus, obedecem à voz de Deus. Os principados e potestades malignos, eles obedecem não por desejo, mas sim por necessidade. Quem é o soberano? Quem é o soberano, se não é Cristo Jesus, o cabeça? Não tem anjo, não tem o Miguel, pode ser quem for, nenhum deles, pode ser Exu, pode ser quem for, nenhum deles pode se atrever, porque quem é o cabeça é Cristo. É isso que está dizendo aqui, tá bom? Verso agora 11, diz assim, 2:11. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Me ajudem ali, Roberto, mais uma vez, vou te pedir, você aumenta só um pouquinho ali para mim, tá? Porque ficou um pouquinho baixo, por gentileza. Amados, o que era a circuncisão para os judeus? Paulo está tendo que combater a circuncisão lá na igreja aos Colossenses. Lá na igreja de Colossos, ficavam numa região da Ásia, e a danada da religião levou a tradição judaizante. Eles estavam praticando a circuncisão na carne. Já eram crentes, e o ensino é o seguinte: para ser mais crente, nós temos que circuncidar também. Temos que cumprir o ritual judaico. E Paulo escreve, como assim? Como assim? Vocês não sabem que a verdadeira circuncisão não é essa? Vocês não entenderam que em Cristo nós já fomos circuncidados? Não com a circuncisão que fazia-se lá no Velho Testamento, no período neotestamentário. Não, não com circuncisão feita por mãos humanas, mas por uma circuncisão feita pelo próprio Cristo. Não na parte humana, no corpo, mas agora onde? No coração.
do homem e da mulher. A palavra de Deus lá em Romanos 2, 25, traz algo importante para nós. Olha o que diz. Vamos até o 29. A circuncisão tem valor se você pratica a lei. Mas se você é transgressor da lei, que é o nosso caso, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Ou seja, o que era para ser um modelo já caiu por terra, já tropeçamos. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? 27. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você que, embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente circuncisão, e a circuncisão é do coração. Podia depois apagar lá para mim, por favor. Pelo Espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Mais uma vez, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos. O que está explicando aqui? Vocês ficam todo, você já ouviu essa expressão, Gilberto? Gaboso, garboso. Você já ouviu essa expressão? Só os goianos identificou, né? Vocês ficam tudo cheio de si, achando que com um ritual apenas feito aí, vocês já agradam a Deus. Mas não. Vocês se gabam porque vocês acham que vocês são melhores, porque vocês nasceram judeus e praticaram um ritual. Não. Amados irmãos, Deus sempre ensinou para o povo de Israel que a circuncisão não era apenas na carne. Lá em Deuteronômio capítulo 10, verso 16, diz isso. Deuteronômio capítulo 10, lá atrás, Deus falou assim, olha lá. Portanto, circuncidem o coração de vocês. Circuncidem o coração de vocês. E deixem de ser teimosos. Olha só, a palavra de Deus agora sendo explicada por Paulo. Amados irmãos, o que era circuncisão? Apenas um ritual. Era para extirpar uma parte do corpo como símbolo que aquele povo pertencia a Deus, que tinha uma aliança com Deus, que tinha um gesto, um pacto. A palavra pacto é cortar, tinha que cortar como um símbolo de uma aliança com Deus. Paulo escreve: a verdadeira circuncisão acontece através de Cristo Jesus. Quando acontece essa circuncisão, amados irmãos, nós temos através de Cristo a ação do Senhor que conquistou através da cruz do Calvário a vitória sobre o pecado, e a partir da vitória sobre o pecado, Ele não apenas morre para a nossa salvação, Ele morreu para nos dar a salvação, mas Ele morreu também para vencer o poder do pecado. Romanos 6, 10. Olha só o que Paulo escreve, dizendo, essa relação agora, ela é diferente. Quanto ao ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Quanto ao ter morrido de uma vez para sempre, morreu.
Cristo na cruz do Calvário morre de maneira que o pecado não tem mais domínio, porque assim diz a palavra, que a plenitude de Cristo está sobre Cristo, a plenitude de Deus, Ele é Deus, e Ele transmite aos seus filhos toda a plenitude de Deus. E agora, aqueles que estão ligados em Cristo Jesus, recebem a remissão de todos os pecados e mais, o poder para vencer o pecado agora. O pecado já não te condena mais, porque você experimentou não uma circuncisão na carne, mas uma circuncisão no coração. Cristo te convenceu que você tem uma aliança com Ele. Cristo te convenceu que você necessita dEle para ser o seu grande Salvador. Jesus fez o que a lei não podia fazer. Jesus fez o que jamais qualquer ritual judaico poderia fazer. A velha natureza, o corpo, essa natureza nossa pecaminosa, já foi despojada. Quem venceu a luta contra o pecado e fala assim, ó, eu tropecei ali, mas venci ali essa semana para a glória de Deus? Ó, tem crente aqui. Sabe por quê? Porque o pecado já foi despojado. O que é isso? O pecado já perdeu a sua autoridade através da obra de Cristo no Calvário. Você pode vencê-lo pela ação, não exterior agora, mas porque dentro de você agora, na sua vida, Cristo se manifesta e você tem prazer na vontade de Deus. Você foi circuncidado não na carne, mas o seu coração agora deseja da presença do Senhor. É por isso que você confessa o seu pecado. Você fala, ô Senhor, tropecei aqui. Por quê? Porque ainda nós convivemos com essa natureza pecaminosa. Ainda nós convivemos. Ela não foi totalmente erradicada. Ela ainda está. Contudo, nós podemos confiar que através de Cristo, através do seu poder, nós venceremos dia após dia até o grande dia. Para nós caminharmos para o final, verso 12, diz assim, 2:12. Tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha só o que Paulo diz aqui para nós, para a igreja lá e para nós hoje. Paulo utiliza uma figura que é o batismo. Paulo diz, pois vocês foram sepultados juntamente com Ele no batismo. Interessante, lá em 1 Coríntios, joga para nós. Paulo diz assim, vocês foram batizados. O povo de Israel foi batizado com Moisés. Capítulo 10, verso 1 e 2. Olha o que diz esse texto. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Passaram a pés enxutos ou molhados? Ah, então tá bom. Verso 2. E todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Batismo aqui é uma identificação. Nós fomos sepultados com Cristo através do batismo, ou seja, nos identificando com Ele. Nós fomos chamados, através da obra de Cristo, a nos identificarmos, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo. Ou seja, essa palavra batismo aqui, ela representa a identificação que nós temos com a pessoa de Cristo. Assim como o povo de Israel tinha o batismo, a identificação através da passagem pelo Mar Vermelho a pés enxuto. Figura utilizada aqui a palavra batismo. Mas presta atenção, essa
identificação não apenas promove uma relação distante, mas também nos aproxima, porque essa morte de Cristo, agora por nós, ela é experimentada a partir do momento que cremos no Senhor Jesus e somos chamados a morrer com Ele, sermos sepultados com Ele e ressuscitamos com Ele. Nós em Cristo temos a condição de dizer que esse corpo aqui, essa mortalha aqui, essa roupa pecaminosa que vestimos, um dia terá fim, porque a palavra do Senhor nos apresenta que ela agora, em Cristo, essa relação acontece através, verso 12, está com a sua Bíblia aberta? Olha o que diz o versículo: juntamente fomos sepultados com Ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados. Qual é a relação aqui de quem já ressuscitou aqui? Oh, pastor, mas que esquisito isso, né? É o já, ainda não. Você já ressuscitou da morte para a vida, você já está em Cristo, a nova natureza de Cristo já está em você. Mas tem mais, a promessa agora é, se nós nos identificamos com Cristo, nós morremos para os pecados, o pecado não tem domínio sobre nós já temos a garantia agora que a nossa natureza, essa aqui corrompida aqui, ó, humana, terá fim. Nós teremos vitória sobre ela. Por quê? Porque através de Cristo nós fomos ressuscitados por meio das obras de caridade. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Misericórdia. Induzidos pelo erro. Porque não tem a Bíblia na mão, hein? Versículo 12, pega a sua Bíblia aí, crente, gasta tempo comigo lendo aí, ó, para nós terminarmos. No qual vocês foram ressuscitados por meio da fé. Aonde? No poder de Deus. Você só tem nova natureza, você só pode morrer para o pecado, você só pode ter identificação com Cristo por meio da fé. Não é feito nada exteriormente, você recebe Cristo no seu coração, confiado no Evangelho, confiado na palavra de Deus. Você diz agora: eu nasci novamente, agora em Cristo. O pecado, eu já morri para o pecado, eu já tenho uma nova vida em Cristo, e um dia eu vou ressuscitar com Ele, e nunca mais vou lutar contra o pecado. Amado irmão e amada irmã, pergunto para você, ô Márcio, precisa de alguma coisa a mais do que isso para viver, ser abençoado e ir para o céu? Por que tem tanta gente procurando coisa que não perdeu? Porque não conhece a riqueza da profundidade, da beleza que é a palavra de Deus em nossas mãos. Irmão, você pode ser o mais simples nos estudos acadêmicos. Se você amar a palavra de Deus, o Espírito Santo vai fazer de você um crente profundo, um crente que fica maravilhado com a grandeza da salvação em Cristo Jesus. E eu termino. Paulo escreve tudo isso para dizer: olha, saibam de uma coisa, não faz penitência, não faz besteira que nem Orígenes fez, não faz nada fora do corpo que não seja pela fé em Cristo. Sabe por quê? Porque tem um detalhe: através da obra de Cristo, verso agora 13, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne. O que significa aqui? Incircuncisão aqui significa quando você não tinha ainda identificação com Cristo, quando você não tinha aliança ainda com Cristo. Olha o que Ele faz: Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, porque a sua salvação já foi pensada na eternidade, antes de você existir. Amém?
Louvado seja Deus. Nós cremos nisso. Você não é salvo pelos seus méritos, você é salvo pela graça e por essa dádiva maravilhosa de você ser um escolhido para a glória dele. Verso ainda 13. E ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívidas que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Aqui, para nós encerrarmos, naquela época, quando tinha uma dívida, ou quando tinha uma lei que surgia, não saía no WhatsApp, não saía no site da prefeitura. Eles pegavam um cravo, pegava um pedaço de papel, pregava no local mais importante da cidade, na Tubal Vilela, lá na Tubal Vilela de Jerusalém, e cravava no meio da praça. Lá estava a dívida de uma pessoa, lá estava a nova lei, e Cristo agora deixou cravado, de uma maneira para sempre, que o escrito de dívidas que você tinha com Deus, em Cristo foi removido cabalmente. Louvado seja Deus. E diz assim que ele pegou todos os principados e potestades, aqueles malignos que ficam acusando a sua vida, e sabe o que ele fez? Ele o expôs. Verso 15, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz, porque o seu acusador agora foi envergonhado, porque quando ele vier te acusar, você vai dizer, o meu escrito de dívida foi resolvido por Cristo Jesus no Calvário, e foi pregado para que todos saibam. Louvado seja o Senhor Jesus por isso. Termino nesta noite dizendo, nós vamos nos apegar a práticas e rudimentos deste mundo, nós vamos nos ater a comportamentos, olha só isso, hein? Comportamentos exteriores, comportamentos ascéticos. Só se preocupa com a carne, Roberto. Só se preocupa com o corpo presente na igreja. Só se preocupa com a participação, porque eu tenho que ir, que a esposa mandou, que não sei o quê, que o esposo falou. Amado irmão e amada irmã, desfrute, receba Cristo Jesus, o autor da sua salvação, e possa experimentar o que foi falado pela manhã. Experimente ter prazer nesse Deus, ter prazer na sua lei, porque Ele é um grande Salvador. Rompa com a religiosidade vazia, amado irmão, porque se você também não recebê-lo como Senhor e Salvador, o escrito de dívidas na sua vida não está resolvida, porque é pelo poder de Deus, pela fé, que nós recebemos o escrito de dívidas resolvido no Calvário. Não adianta não, viu? Não come piqui, para não contaminar a alma, eu concordo. Não faz aquilo, não faz aquilo outro. E a vida com Jesus, a espiritualidade legítima, que é por meio da sua intimidade individual com a palavra de Deus e com a oração, é banalizada. Paulo está ensinando, a salvação é uma obra graciosa, de maneira que eu entrego, Cristo entregou e eu apresento a vocês, para que vocês experimentem na vida de vocês. Saboreie Cristo Jesus. Experimente Ele na sua semana. Experimente andar em paz que vem dEle, que não há maior satisfação do que essa. Fique em pé, vamos orar ao Senhor Jesus.